As pessoas têm que entender o seguinte: é, o Zico é o ídolo máximo e tal. Agora, qualquer coisa que o Zico fale hoje, como ex-jogador, não significa que você tem que concordar com tudo. Tá? Ninguém tem que concordar com tudo com relação a ninguém. No esporte, na política. Você pode ter um ídolo na política, mas de repente o cara fala uma coisa que você discorda. Você pode ter um ídolo na música. Você adora as ideias do cara, as causas que ele defende, as músicas que ele faz, que ele interpreta, mas de repente ele fala uma coisa e você discorda. Ou um ator, né? Um ator, de repente você é um cara ligado a causas sociais, esse ator também é, e esse cara faz filmes fantásticos, o cara é bom pra caramba. Um dia ele fala uma coisa e você discorda. Você não é obrigado a concordar com tudo. Isso não existe, gente. Isso é coisa de gente sem nenhuma personalidade ou sem opinião própria. Então você pode discordar do Zico, e não é pecado, não é ofensa, não é atacar o Zico, é apenas discordar. Por exemplo, ele falou do estádio também, né? Ah, que os estádios são próximos. Isso, para mim, não tem a menor relevância. O estádio do Racing é em frente ao do Independente, é do lado, assim, é grudado. A diferença é mínima, é um quase grudado no outro. O estádio do Guarani, time pelo qual torce o Júnior, filho mais velho do Zico, é pertinho da Ponte Preta. O estádio na Escócia tem dois times de uma cidade chamada Dundee e Dundee United. Os estádios são na mesma rua. É muito engraçado. Na mesma rua. Se você pegar na Argentina, num raio de 4 quilômetros, mais ou menos, tem o Palácio do Có, do Huracan, tem o La Bombonera e tem mais um estádio. Enquanto acho que você não conta, tem mais estádios. Na Inglaterra, Fulham, Queen's Park Rangers e Chelsea ficam no mesmo raio também de 3 quilômetros, mais ou menos. Tudo pertinho do outro. No mundo inteiro existem exemplos assim. Então, o Sérgio Januário ser perto do gasômetro onde o Flamengo pretende construir seu estádio Maracanã, isso não é problema. Não é problema nenhum. Até porque não vão jogar no mesmo dia. Se o Flamengo fizesse um estádio lá na Barra da Tijuca, a polícia também proibiria Flamengo e Vasco jogando no mesmo horário, porque a torcida sai de vários pontos da cidade e aí ela se cruza. Como acontece no Newton Santos, né? Como acontece quando o Botafogo joga. Exatamente. Não importa se é perto. Se fosse do Caio Martins, seria a mesma coisa. Se do outro lado da poça, em Niterói, seria a mesma coisa. Não tem diferença. Então, isso eu discordo. Aí ele falou outras coisas e tal, que aí é a opinião dele. Ah, não tem credibilidade e tal. É a opinião, ele tem todo direito. Agora, essa questão do estádio é a opinião que eu discordo. Não é porque o Zico eu tenho que concordar. Até porque eu acho que o argumento não é forte o bastante. E eu concordo com tudo que o André falou. Como ídolo do Flamengo, não faz sentido. Como ídolo do Botafogo, torcer pelo Flamengo, não tem sentido. Somente o Jairzinho amanhã falar, eu torço a beça pelo Flamengo. Eu nunca vi o Jairzinho falando essas coisas. Se falou, desculpa, mas passou. Mas duvido que o botafoguense goste disso. Porque é assim que funciona o futebol. E, de fato, o Zico, ele é de uma geração, quando ele era criança, nos anos 60, né? O Zico nasceu em 53. Então, ele era criança dos anos 60. Né? Em 62, quando o Flamengo perde e o Garrincha amassa o Flamengo na final carioca, e o Gerson depois até sai do Flamengo, o Zico tinha 9 anos. Então, ele cresceu no período que o Botafogo fez do Flamengo o seu freguês. E ele, Zico, fez o Botafogo ser freguês do Flamengo. Então, ele é um personagem muito importante. A rivalidade Botafogo-Flamengo hoje é muito diferente para os mais jovens do que era no passado. Hoje, ela é bem pequena do lado do Flamengo em relação ao Botafogo e muito maior do Botafogo e Flamengo. Isso é muito claro. Mas nos anos 60, 70, até o Zico surgir, eu peguei essa fase também. O Botafogo era um rival terrível do Flamengo. Porque dava trabalho e ganhava do Flamengo mesmo quando estava mal. Depois, cansou de apanhar. Eu tenho amigos botafoguenses que falam assim, eu detestava o Zico, tinha ódio do Zico. Por quê? Porque ele cansou de ferrar meu time. Cansei de sair do Maracanã, pé da vida, porque perdia, e o Zico ia lá e ganhava da gente, fazia gol e acabava. O Botafogo jogava bem, o Zico ia lá e creu. O Botafogo bem no jogo, o Zico ia lá e pá. O Zico mudou essa história. E hoje esses caras falam para mim, Botafogo, eu falo, não, hoje eu gosto do Zico, acho um cara legal, tal, um ídolo maneiro e tal. Mas quando jogava, eu odiava ele. Claro, o cara jogava no Flamengo. O Zico é um personagem muito importante na rivalidade dos dois times. Então, eu concordo muito com o André. Eu acho que não faz muito sentido torcer pelo Botafogo e tal. Enfim, é o que eu penso. Mas ele tem o direito, tá? Porque torcer pelo Botafogo, ele torce. Não, ele tem o direito. E nós temos o direito a ter uma opinião a respeito disso, pela relevância que ele tem para o Flamengo. É apenas isso, mas ele torce para quem ele quiser. Eu tenho que parar com essa bobagem. Agora é assim, o Zico falou. Não, o Zico falou, não podemos contestar. Podemos discutir com respeito. E o respeito a ele é máximo. Entendeu? Meu filho se chama Arthur, e ele sabe disso. Eu tenho um quadro aqui perto de mim com o autógrafo dele quando meu filho nasceu. Um abraço para o Arthur. Está num quadro aqui do meu lado.
Então não vem me falar para mim que o Zico é importante, não, que porra. Mas mais homenagem que isso, eu tenho uma tatuagem na perna com o desenho da cara dele, aquele símbolo que é meio rosto dele. Então não venha falar do que o Zico é importante, não, para mim, não. Vocês não sabem nada. Agora, não significa que a gente tem que concordar com o coração de tudo. E eu acho até que ele entende isso. Não é assim que funciona. Enfim. E tem mais uma questão do estádio também, né? Que só completando o que você falou, Mauro. Não sei se vocês concordam comigo, porque, tipo assim, não faz diferença para hoje. Porque, o novo terreno, o novo estádio do Flamengo seria perto do Maracanã de São Januário, mas o Flamengo já joga no Maracanã. Então é só continuar igual é. Quando o Flamengo joga no Rio, o Fluminense, que divide o Maracanã com o Flamengo, o Fluminense joga fora. E não marca jogo do Flamengo ou do Fluminense no Maracanã no mesmo dia do Vasco e São Januário. Então, cara, não muda nada, porque o Flamengo já joga no Maracanã. Então o Flamengo já joga nesse raio, né? De distância. Então, enfim, você vai jogar em outro estádio, mas se você não tivesse outro estádio, você continua jogando no Maracanã. Então não mudaria, né, André? Continuaria a mesma coisa, né? Então, enfim, a gente... o Zico é uma coisa, agora, o Arthur Antunes Coimbra tem opinião, a gente precisa concordar sempre com ele, né? E pelo contrário, né? E essa questão do estádio, eu também não vejo muita relevância, porque o Flamengo joga já nesse raio aí, né, de distância, né? E tem um engraçado aí, não tenho procuração para defender o Mauro sobre nada, mas tem um engraçado aí, que hoje em dia existe muito essa coisa de querer achar incoerência onde não existe. A pessoa quer... você falou isso e agora... E às vezes as coisas não têm uma relação com a outra. Aquilo que o Mauro fala e que a gente fala aqui, se o Zico não fez, ninguém tem que fazer. Porra, isso é o jogador, quando ele era atleta e tal. É isso quando a gente fala, se refere ao Gabriel e tal. Não é ele dar opinião e a gente discordar, é completamente diferente, né? A gente tá falando postura do profissional. Não é difícil de entender, né? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.